O estudo da macroeconomia traz algumas questões que são utilizadas como base para a formulação de políticas e discussões. A análise do papel do governo na economia, assim como os indicadores e variáveis relevantes, é de extrema importância para verificar a situação econômica de um país, estado ou município. A análise destes serve também para respaldar tomadas de decisões de agentes públicos, como o governo, e privados, como empresa e consumidores. É papel dos economistas buscar entender como esses componentes são determinados e como se relacionam entre si. O PIB é considerado o indicador que representa de maneira mais completa uma economia. O seu cálculo se dá através do somatório, em valores monetários, dos bens e serviços produzidos dentro de um país. É importante ressaltar que no cálculo do PIB são considerados somente os bens e serviços finais, para evitar que um mesmo produto seja contabilizado duas ou mais vezes. É através do resultado do PIB que é possível verificar se a economia está em desenvolvimento ou recessão. No Brasil, o valor do PIB é calculado pelo IBGE, tendo por base uma metodologia recomendada pela ONU, a Organização das Nações Unidas. O PIB pode ser calculado a preços correntes, sendo eles nominais ou monetários, e constantes, sendo eles os reais. Segundo o estudo realizado por Mencken, em 2005, o PIB pode mensurar duas coisas ao mesmo tempo. Uma delas é o somatório da renda de todos os participantes do sistema econômico e a outra é o consumo total dos bens e serviços que são produzidos na economia. A retração nos resultados do PIB pode caracterizar recessões, ocasionando desemprego, diminuição de lucros e até colapsos. Já um incremento no PIB pode sugerir uma produção mensurável de aumento de riqueza ou a elevação dos preços. Diversos autores concordam com a relação entre a taxa de desemprego, o PIB e a inflação de um país. Para grande parte dos economistas, a produção medida pelo PIB apresenta uma relação com o nível de emprego e com a renda a ser recebida da população, sendo considerado, portanto, um dos indicadores mais importantes da economia, pois pode ser utilizado para estimar o desenvolvimento humano a partir da geração de riqueza e crescimento econômico evidenciados pelo indicador. Tal relação fora, de certa forma, comprovada pelo economista Arthur Okun, em 1962, que mensurou a influência da taxa de desemprego no PIB americano. O resultado de sua pesquisa demonstrou que o hiato do produto é proporcional à diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego. Portanto, comprovou a influência clara do aumento da taxa de desemprego na diminuição do PIB. Surge, portanto, de tal pesquisa a Lei de Okun, fenômeno comprovado e atualmente utilizado no estabelecimento de relação entre o aumento da taxa de desemprego e a queda no PIB. A pesquisa concentrou-se na descoberta dos valores de para quanto a economia deveria crescer para que a taxa de desemprego caísse em 1 ponto percentual. Descreve uma relação linear entre as mudanças na taxa de desemprego e o crescimento do Produto Nacional Bruto. Obteve por observação de dados dos Estados Unidos que por cada ponto percentual de diminuição do desemprego, o PIB real cresce em 3%. Vale lembrar, portanto, que tal lei está baseada em dados da década de 1950 e é válida somente para a taxa de desemprego entre os 3% e 7,5%, muito abaixo das taxas recentes de 13,3% em junho de 2020. Diversos autores concordam com a relação entre a taxa de desemprego, o PIB e a inflação de um país. Para grande parte dos economistas, a produção medida pelo PIB apresenta uma relação com o nível de emprego e com a renda a ser recebida da população, sendo considerado, portanto, um dos indicadores mais importantes da economia, já que pode ser utilizado para estimar o desenvolvimento humano a partir da geração de riqueza e crescimento econômico evidenciados pelo indicador. Já que o PIB de um país é comprovadamente influenciado pela taxa de desocupação daqueles que a ele pertencem, a pré-existência de uma tendência à diminuição de postos de trabalho e ao aumento da exigência de qualificação dos candidatos a ocupá-los já pode ser considerada motivo de preocupação suficiente como possível barreira para o desenvolvimento econômico de um país. Agora que a situação em que vivemos foi drasticamente abalada por uma pandemia global, os resultados, contra a previsão de Paulo Guedes, demonstram-se prejudiciais ao futuro econômico do Brasil. O indicador utilizado para verificar o nível de emprego é a taxa de desemprego ou desocupação
calculada pelo IBGE através de pesquisas amostrais nacionais. Tal taxa é dada pela percentagem de pessoas desocupadas em relação às pessoas economicamente ativas. Nessa tabela, formulada pela PNAD com base em dados do IBGE, são apresentadas as taxas de desocupação divididas por trimestres de janeiro de 2012 até junho de 2020. A previsão de um abalo econômico causado pelo aumento na taxa de desocupação por conta da pandemia já fora feita pelo Banco Mundial no início do ano. No relatório A Economia nos Tempos da Covid-19, o Banco Mundial prevê uma retração de 5% na economia brasileira em 2020. Se confirmada, será a maior retração em 58 anos, levando em consideração a série histórica do Banco Central, iniciada em 1962. Colocando em perspectiva o crescimento da economia brasileira com o tamanho da população, a queda na economia brasileira é ainda maior. O fundo prevê queda no PIB per capita brasileiro de 5,9% nesse ano e crescimento de 2,2% no ano que vem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou recentemente 2 medidas de contingência à influência da pandemia no desempenho econômico do país: o auxílio emergencial, destinado à parcela desempregada da população, e a extensão do projeto Bolsa Família, agora chamado de Renda Básica Permanente. Segundo Clemente Gans Lúcio, para aproveitar o tempo comprado por tais medidas, o governo deveria investir pesado em estimular a economia. Teria que ter, simultaneamente, um investimento público muito forte e uma capacidade de mobilizar o investimento privado. O investimento privado observa se tem demanda, se o governo vai comprar, se as pessoas vão consumir, se vai haver mercado externo, o que não é o caso nesse momento. Precisa ter uma política de renda das famílias. O governo tende a oferecer uma estratégia de inserção que é precarizante. Tende a trazer uma geração de renda abaixo daquilo que a gente tinha antes da pandemia, o que não é nada alvissareiro, nem estimulante para a economia, defende o autor ao tratar dos valores das parcelas dos programas propostos. O acesso à informação real no governo atual deixa a desejar. A veiculação de informações falsas e a omissão de fatos essenciais para análises econômicas vem se tornando cada vez mais comum. No site do IBGE, por exemplo, é quase impossível achar números concretos que exponham claramente a relação entre a taxa de desemprego ou desocupação e o PIB, mesmo sendo de conhecimento geral que tal relação existe e é de extrema importância. É possível encontrar ambos os dados juntos da tabela geral de indicadores sociais. Porém, os últimos dados de PIB e taxa de desocupação divulgados e analisados concomitantemente referem-se a uma pesquisa feita em 1996. 24 anos atrás. O governo é otimista sobre o futuro econômico, mas é difícil compreender quando os números mostram o contrário. Olá, hoje estamos aqui eu e o Felipe Vieira. A gente vai comentar sobre o PIB, o desemprego que tem ocorrido, principalmente durante a pandemia da Covid-19, e quais são as nossas análises sobre o desemprego, sobre os componentes do PIB relacionado a essa crise econômica que o Brasil já vem sofrendo desde o ano passado. Bom, olá pessoal. Para a gente começar, primeiramente, já vimos de uma crise, né, de alguns débitos, algumas contas que o país tinha a se pagar na parte da economia, com o acúmulo de dívidas, né, dos anos anteriores. E com a crise do coronavírus, antes de tudo começar, o plano era manter, né, o terreno estável, né, entre aspas, continuar com o desemprego estável e tentar reduzi-lo, né, abrir mais oportunidades no mercado, né, ter mais chances de trabalho, né, o consumo das famílias brasileiras ser maior para assim continuar tornando o mercado mais assim rotativo. Mas durante a pandemia, mesmo com o auxílio emergencial, por exemplo, que o governo trouxe como uma medida de segurar o consumo das famílias, que hoje é responsável por 60% da composição do PIB, o governo, com essa intenção, disponibilizou o auxílio emergencial, por exemplo, para segurar esse consumo e não desacelerar tanto, né, a economia no país, pois isso refletiria, sim, sem dúvidas, no PIB, uma população que não conseguisse consumir, né, uma população que consumisse pouco, mais escassamente do que já vinha tentando consumir, devido aos problemas econômicos. O que foi analisado é que no começo da pandemia, a taxa de desemprego beirava em torno de 13%, né, 13,5%. A gente está falando de fechamento de quase 9 milhões de postos de trabalho durante a pandemia, né, nos 3 primeiros meses de pandemia,
e 13 milhões de desempregados. Então, é uma taxa que a gente vê alta desde 2017. Então, outro fator que a gente tem visto atualmente e que tende a agravar nos próximos anos, e isso numa análise muito macroambiental, não só no Brasil, como é um problema internacional que a gente tem visto, é o desemprego estrutural, causado pelo avanço da tecnologia e da internet. Nesse desemprego estrutural, a gente não sabe ao certo o que vai acontecer, né? É um futuro incerto. Se a gente for analisar o futuro, né, de acordo com algumas pesquisas, falam que hoje os adolescentes e crianças que estão no ensino fundamental ocuparão 65% de postos de trabalho que ainda nem existem. A falta de incentivo nas pesquisas, né, a gente precisa de um governo que invista em pesquisa aqui no país, para que a gente possa ser pioneiros em alguns estudos, para que a gente possa contribuir significativamente para o desenvolvimento tecnológico mundial. Em que ponto o Brasil consegue administrar esse desemprego estrutural e tecnológico que vem ocorrendo já há alguns anos e que vai agravar cada vez mais nos próximos anos? A pergunta que fica é: você, gestor público, político, você que comanda nosso país, quais são as suas políticas públicas, quais são as suas políticas orçamentárias para sanar tanto um desemprego conjuntural que a gente vive hoje, quanto um desemprego estrutural tecnológico dos próximos anos?